Derek Scott. Últimos dias de agosto de 1994, um mês após a chacina, o cerco a Ted Tannenbaum apertava. As suspeitas que Jesse e eu já alimentávamos acrescentava-se a da chantagem feita pelo prefeito para não atrasar as obras do Café Athena. Embora os saques de Tannenbaum e os depósitos do prefeito Gordon coincidissem tanto nos montantes como nas datas, não podiam ser considerados provas concretas. Nossa intenção era interrogar Tannenbaum sobre a natureza dos saques, mas não podíamos dar um passo em falso. Então convocamos oficialmente por carta ao Centro Regional da Polícia Estadual. Como esperávamos, ele apareceu acompanhado de Robin Starr, seu advogado. O senhor acha que o prefeito Gordon me extorquia? Perguntou Tannenbaum, divertindo-se com a ideia. Isso está ficando cada vez mais delirante, Sargento Scott. Tannenbaum, retruquei. Durante o mesmo período, uma soma de dinheiro idêntica saiu da sua conta e entrou na do prefeito Gordon. Sabe, sargento, insinuou Robin Starr. Diariamente, milhões de americanos fazem transações similares. Esses saques correspondem a quê? Esses saques correspondem a quê, Sr. Tannenbaum? Perguntou Jesse. Afinal, $500 mil não é uma ninharia. E sabemos que não foi usado nas obras de seu restaurante. Tivemos acesso aos dados contábeis de lá. Tiveram acesso graças à boa vontade do meu cliente, relembrou Starr. O que o Sr. Tannenbaum faz com o dinheiro dele não é da conta de ninguém. Por que não nos diz simplesmente como gastou esse montante, Sr. Tannenbaum? Por que não nos diz simplesmente como gastou esse montante, Sr. Tannenbaum, já que não tem nada a esconder? Gosto de sair, jantar e viver. Não tenho que dar a satisfação dos meus atos. O senhor possui recibos para comprovar? E se foi para pagar umas garotas aqui e ali? Sugeriu zombando. O tipo de garota que não dá recibo. Brincadeira, senhores. Esse dinheiro é meu legalmente. Herdei do meu pai. Faço com ele o que bem entender. Nesse ponto, Tannenbaum tinha toda a razão. Sabíamos que não iríamos arrancar mais nada dele. O Major McKenna comentou com Jesse e comigo que, embora tivéssemos uma série de indícios que incriminavam Tannenbaum, faltava-nos uma pista capaz de deferir o golpe de misericórdia. Até agora, apontou McKenna, Tannenbaum não precisa derrubar o ônus da prova. Vocês não podem provar que a caminhonete dele estava na rua. Não podem provar a chantagem. Encontre algo que obrigue Tannenbaum a comprovar o contrário. Recomeçamos a investigação do zero. Havia obrigatoriamente uma falha em algum lugar, e nosso papel era identificá-la. Na sala de Natasha, completamente mudada, ao longo da investigação, estudamos de novo todas as pistas possíveis, e mais uma vez, tudo nos levou a Tannenbaum. Entre o Café Athena e a pequena Rússia, íamos de um restaurante a outro. O projeto de Darla e Natasha avançava num ritmo satisfatório. Estavam focadas na elaboração do cardápio e durante o dia cozinhavam e testavam receitas que, em seguida, eram anotadas num grande livro vermelho. Jesse e eu éramos os primeiros beneficiários disso. Sempre que íamos até lá, a qualquer hora do dia ou da noite, estava acontecendo alguma coisa na cozinha. A propósito, houve um breve incidente diplomático quando me referia aos famosos sanduíches de Natasha. Por favor, digam o que estão pensando no cardápio. Por favor, digam o que estão pensando em incluir no cardápio esses incríveis sanduíches de carne na brasa. Você experimentou os sanduíches? Perguntou Darla, ofendida. Compreendi então que havia cometido uma gafe, e Natasha se esforçou para fazer a contenção dos danos. Quando eles viajaram para Montana semana passada, dei uns sanduíches para Jesse levar no avião. Tínhamos combinado que faríamos os dois provarem ao mesmo tempo para ver a reação deles, lamentou Darla. Sinto muito, desculpou-se Natasha. Fiquei com pena ao vê-los sair de madrugada para atravessar o país. Pensei que o assunto tivesse morrido aí, mas Darla o retomou alguns dias depois, quando estávamos a sós. De qualquer forma, Derek, não acredito que Natasha tenha feito isso comigo. Continua falando daqueles malditos sanduíches? Isso. Para você talvez não seja nada, mas quando você tem uma parceira e ela traz sua confiança, as coisas não funcionam mais. Não acha que está exagerando um pouco, Darla?
De que lado você está, Derek? Do meu ou do dela? Acho que Darla. Acho que Darla, que não tinha nada a invejar em ninguém, estava com um pouco de ciúme de Natasha, mas imagino que todas as garotas tivessem ciúme de Natasha em algum momento. Era mais inteligente, tinha mais presença, era mais bonita. Quando entrava no lugar, atraía todos os olhares. No que se referia à investigação, Jesse e eu passamos a nos concentrar em coisas possíveis de serem provadas, e uma em especial se destacava: a ausência de Tenenbaum do Teatro Municipal durante um período de pelo menos 20 minutos. Ele garantia que não arrendara o pé de lá. Cabia-nos então provar que ele estava mentindo. Nesse aspecto ainda tínhamos certa margem de manobra. Havíamos interrogado todos os voluntários, mas não os integrantes da companhia que encenara a peça de abertura, uma vez que só começáramos a suspeitar de Tenenbaum depois do festival. A companhia ligada à Universidade de Albany infelizmente se dissolvera nesse ínterim. A maioria dos estudantes que participavam dela tinha concluído o curso e se dispersara pelos Estados Unidos. Para ganhar tempo, eu e Jesse decidimos nos concentrar no que ainda moravam no estado de Nova York e dividimos a tarefa. Foi Jesse que tirou a sorte grande, pois ficou encarregado de interrogar Buzz Leonard, o diretor da companhia, que por sua vez permanecera na Universidade de Albany. Quando Jesse mencionou o nome de Ted Tenenbaum, Buzz Leonard foi logo dizendo: eu notei o bombeiro de plantão se comportando de maneira estranha na noite da estreia. Notei, principalmente, que ele não estava nem aí. Houve um incidente num dos camarins por volta das 7 horas da noite. Um secador de cabelo pegou fogo. A gente não conseguiu encontrar o sujeito. Tive que me virar sozinho. Ainda bem que havia um extintor. Então o senhor afirma que às 7 horas da noite o bombeiro estava ausente? Afirmo. Na hora, meus gritos chamaram a atenção dos atores que estavam no camarim ao lado. Eles confirmarão para o senhor o que falei. Quanto ao bombeiro, disse-lhe poucas e boas quando ele reapareceu, como num passe de mágica às 7h30. O bombeiro então se ausentou durante meia hora? Induziu Jesse. Exatamente, confirmou Buzz Leonard. Jesse Rosenberg. Quinta-feira, 10 de julho de 2014, 16 dias antes da abertura do festival. Eu tinha passado a noite numa cela e vieram me tirar dela ao raiar do dia. Levaram-me para uma sala onde uma investigação me esperava. Do outro lado da linha, o Major McKenna. Jesse! Berrou. Você deve ter enlouquecido. Esmoaram um pobre coitado depois de destruir o trailer dele? Sinto muito, Major. Ele dizia ter informações cruciais sobre a chacina de 1994. Estou me lixando para suas desculpas, Jesse. Nada justifica perder o controle, a menos que não esteja mais em condições mentais de continuar nessa investigação. Vai me controlar, Major. Prometo. O Major deu um longo suspiro, depois falou de forma mais gentil. Escute, Jesse. Posso imaginar como isso deve trazer à tona o que aconteceu em 1994, mas preciso se controlar. Tive que acionar todos os meus contatos para tirá-lo daí. Obrigado, Major. O tal do Harvey não vai prestar queixa, desde que você prometa não se aproximar dele. Está bem, Major. Então pegue um voo para Nova York e volte logo para cá. Você tem uma investigação a ser concluída. Enquanto eu voltava da Califórnia para Orphea, Anna e Derek faziam uma visitinha a Buzz Leonard, o diretor da peça que abria o festival e que agora morava em Nova Jersey, onde se tornara professor de artes dramáticas no colégio. No caminho, Derek pôs Anna a par da situação. Em 1994, 2 pistas da investigação haviam sido determinantes contra Ted Tenenbaum. As transações financeiras que agora sabemos que eram feitas com dinheiro que não vinha dele, e a sua ausência durante o início de incêndio nas coxias do Teatro Municipal. Ora, a possibilidade de ele ter se ausentado podia ser crucial. Uma das testemunhas da época, Lena Bellamy, que morava a algumas casas dos Gordons, afirmava ter visto a caminhonete de Tenenbaum na rua no momento dos disparos, enquanto Ted afirmava não ter deixado o teatro onde estava de plantão como bombeiro voluntário. Era a palavra de Bellamy contra a de Tenenbaum, mas eis que Buzz Leonard, o diretor da peça, depois afirmara que antes do espetáculo um secador de cabelo pegara fogo no camarim
e Tannenbaum não for encontrado. Logo, se Tannenbaum não estava no teatro, disse Ana, é porque tinha ido com a caminhonete assassinar o prefeito Gordon e sua família. Exatamente. Na sala onde os recebeu, Buzz Leonard, um sessentão calvo, emolduraram um cartaz do espetáculo de 1994. Tilvânia, no Festival de Orphea. Aquele ano foi inesquecível. Lembre-se de que não passávamos de uma companhia de teatro universitária. Naquela época, o festival estava apenas engatinhando e a prefeitura de Orphea não tinha como contratar uma companhia profissional, mas ofereceu ao público uma performance excepcional. Durante 10 noites seguidas, o Teatro Municipal ficou lotado. Os elogios foram unânimes, um triunfo. O sucesso foi tanto que todo mundo achava que os atores teriam uma carreira brilhante pela frente. Via-se pela empolgação que Buzz Leonard tinha um prazer em rememorar aquele período. A chacina para ele foi apenas um crime distante sem muita importância. E então? Perguntou Derek, curioso. Os outros membros da companhia seguiram carreira no teatro como senhor? Não, nenhum deles. Nenhum deles seguiu esse caminho. Não posso julgá-los. É um mundo muito difícil. Só sei de uma coisa. Eu mirava Broadway e aterrissei numa escola particular do subúrbio. Só uma pessoa tinha vocação para ser uma verdadeira estrela. Charlotte Carroll. Charlotte Carroll. Ela fazia o papel de Helena, mulher do professor Serebryakov. Era extraordinária. Atraía todos os olhares para o palco. Tinha uma espécie de ingenuidade, desprendimento que a fazia excepcional. Mais presente, mais forte, para ser honesto. Para ser honesto com os senhores, devemos a ela o sucesso da peça do festival. Nenhum de nós chegava aos pés dela. Por que ela não continuou atuando? Ela não aguentou. Era seu último ano da universidade. Cursou veterinária. A última notícia que tivemos dela foi que tinha aberto uma clínica veterinária em Orphea. Espere, disse Ana, compreendendo de súbito. A Charlotte a que se refere é Charlotte Brown, mulher do prefeito de Orphea? Sim, a própria. Foi graças à peça que eles se conheceram. Foi amor à primeira vista. Formavam um casal magnífico. Foi ao casamento deles. Mas com os danos, perdemos contato. Uma pena. Derek então indagou. Isso significa que a deslumbrante namoradinha de Kirk Harvey em 1994 era Charlotte, a futura mulher do prefeito? Exatamente. Não sabia disso, sargento. Nem desconfiava. Sabe, esse Kirk Harvey era um maior idiota, um policial pretensioso e um artista fracassado. Queria ser dramaturgo e diretor, mas não tinha um pingo de talento. Mas me contaram que a primeira peça dele fez um pouco de sucesso. Fez um sucesso por uma única razão. Charlotte estava no elenco. Ela era incrível. A peça em si não era boa, mas no palco Charlotte podia ler uma lista telefônica que você ficava de queixo caído com a beleza daquilo. Aliás, nunca entendi por que ela namorava um cara como Harvey. Era um dos mistérios incompreensíveis da vida. Sempre esbarramos com garotas extraordinárias e sublimes apaixonadas por sujeitos feios e idiotas, mas resumindo, no fim, o cara era tão imbecil que o relacionamento terminou. Eles ficaram juntos por muito tempo? Buzz Leonard precisou de um tempo para refletir, então respondeu. 1 ano, acho. Harvey frequentava os teatros nova-iorquinos, Charlotte também. Foi assim que se conheceram. Ela participou de sua tão falada primeira peça, e o sucesso subiu a cabeça de Harvey. Foi na primavera de 1993. Lembro disso porque foi a época em que começamos a montar Tilvânia. Ele estava cheio de si, julgava-se talentoso e escreveu uma peça também. Quando chegou a notícia de um festival de teatro que seria realizado em Orphea, ele estava convencido de que sua peça seria escolhida como o espetáculo principal. Mas eu tinha lido o texto, era um lixo. Ao mesmo tempo, propus Tilvânia ao comitê artístico do festival e fomos escolhidos após várias audições. Harvey pode ter ficado furioso com o senhor. Ah, sim. Ficou dizendo que eu traíra, que sem ele eu nunca teria pensado em apresentar a peça no festival, o que era verdade. Mas de toda forma, sua peça nunca teria sido encenada. O próprio prefeito era contra. Prefeito Gordon? Sim. Houve uma conversa um dia em que ele me pediu para ir encontrá-la em seu escritório. Acho que foi em meados de junho. Cheguei antes da hora e esperava diante da porta. De repente, Gordon abriu-a para enxotar Harvey. Dizia, sua peça é um horror, Harvey. Enquanto eu estiver vivo, nunca permitirei que a encene na minha cidade. Você envergonha a Orphea.
Então, na frente de todo mundo, o prefeito rasgou o texto da peça que Harvey lhe entregara. O prefeito disse enquanto eu estiver vivo? Perguntou Derek. Literalmente. Tanto que quando ele foi assassinado, toda a companhia se perguntou se Harvey não estaria envolvido no caso. Para piorar o clima, no dia seguinte à morte do prefeito, após nossa apresentação, Harvey se apossou do palco do Teatro Municipal na segunda parte da noite e se pôs a recitar um monólogo medonho. Quem o autorizou? Indagou Derek. Ele se aproveitou da confusão geral que reinava após a chacina. Afirmava para quem quisesse ouvir que tinha combinado com o prefeito Gordon e que os organizadores o autorizaram. Por que nunca mencionou a polícia a conversa entre o prefeito Gordon e Kirk Harvey? Por quê? Para quê? Perguntou Buzz, fazendo uma careta. Teria sido a palavra dele contra a minha. E depois, para ser sincero, eu não conseguia imaginar aquele sujeito assassinando uma família inteira. Ele era tão idiota que chegava a ser engraçado. Quando a apresentação de Tio Vane acabou e os espectadores levantaram dos assentos para deixar a sala, ele correu na direção do palco e berrou: Atenção, a noite não terminou. Agora, senhoras e senhores, será encenada eu, Kirk Harvey. De e com o célebre Kirk Harvey. Ana não conseguiu conter a risada. É uma piada? Perguntou ela. Eu não poderia estar falando mais sério. Ele logo começou a ser o seu solilóquio. Ainda me lembro das primeiras palavras. Eu, Kirk Harvey, o homem sem peça, zurrava. Esqueci como o texto continuava, mas lembro que todos nós nos precipitamos das coxias para a galeria a fim de vê-lo gritar a plenos pulmões. Ele aguentou até o fim, a sala vazia, e ele continuou impassível, na presença apenas dos técnicos e faxineiros. Terminando seu recital, ele desceu do palco e desapareceu sem que ninguém desse a mínima para ele. Às vezes os faxineiros terminavam o trabalho mais rápido e o último a ir embora interrompia Harvey em plena declamação. Dizia-lhe: Já chega, senhor, estamos fechando o teatro, precisa sair. Nos segundos subsequentes, as luzes se apagavam, enquanto Harvey se humilhava sozinho. Alan Brown nos encontrava nas frisas, flertava com Charlotte, sentava ao lado dele. Desculpe, mas por que estão interessados nisso tudo? Ao telefone, os senhores disseram que queriam falar sobre um incidente específico. É verdade, Sr. Leonard, esclareceu Derek. Estamos interessados sobretudo no fogo causado por um secador de cabelo num dos camarins antes da estreia de Giovanni. Sim, disso eu me lembro, pois um policial apareceu para me perguntar se o bombeiro de plantão estava se comportando de maneira estranha. Sim, era meu colega na época, Jesse Rosenberg. Sim, isso mesmo. O nome dele era Rosenberg. Falei que tinha achado o bombeiro nervoso, mas que, além disso, fato espantoso, um secador de cabelo pegara fogo por volta das 7 horas da noite e um bombeiro não foi encontrado. Por sorte, um dos atores conseguiu encontrar um extintor e controlar a situação antes que as chamas se espalhassem por todo o camarim. Poderia ter sido uma catástrofe. Segundo o relatório da época, o bombeiro só reapareceu por volta das 7h30 da noite, disse Derek. Sim, é disso que me lembro. Mas se os senhores leram meu depoimento, por que vieram até aqui? Foi há 20 anos. Esperam que eu conte mais? No relatório, o senhor indica que estava no corredor, que viu a fumaça saindo por debaixo da porta de um camarim e chamou o bombeiro de plantão, que não foi encontrado. Isso mesmo. Abri a porta, vi o secador de cabelo soltando fumaça e pegando fogo. Foi muito rápido. Compreendo, afirmou Derek. Mas o que me impressionou, relendo seu depoimento, foi o fato de a pessoa dentro do camarim não ter reagido diante desse princípio de incêndio. É que o camarim estava vazio. Buzz apressou-se em explicar. Não havia ninguém lá dentro. Mas o secador estava ligado? Sim, afirmou Buzz Leonard, incomodado. Não entendo como nunca pensei nesse detalhe. Eu estava tão atordoado com o incêndio. Às vezes temos algo bem na nossa cara e não enxergamos, disse Ana, lembrando a funesta frase pronunciada por Stephanie. Quem usava esse camarim, Buzz? Prosseguiu Derek. Charlotte Brown, respondeu de pronto o diretor. Como pode ter tanta certeza disso? Porque aquele secador de cabelo com defeito era dela. Estou me lembrando, ela dizia que se o utilizasse por muito tempo, ele esquentava e começava a soltar fumaça.
Ela pode ter deixado que o secador esquentasse demais de propósito? Perguntou Derek, espantado. Por quê? Não, não, afirmou Buzz Leonard, relembrando. Houve um grande apagão naquela noite. Um problema com os fusíveis que ficaram sobrecarregados. Eram mais ou menos 7 da noite. Lembro disso, pois faltava 1 hora para o início da apresentação e eu entrei em pânico, porque os técnicos não conseguiam resolver o problema dos fusíveis. Isso levou um bom tempo, mas eles finalmente conseguiram e, pouco depois, houve esse princípio de incêndio. Isso significa que Charlotte deixou seu camarim durante o apagão, deduziu Ana. O secador de cabelo ficou ligado e voltou a funcionar enquanto ela estava fora. Mas se ela não estava no camarim, onde estava? Perguntou-se Derek. Em outra parte do teatro? Se ela estivesse nas coxias, observou Buzz Leonard. Com certeza teria vindo correndo por conta do tumulto do incêndio. Houve gritos e nervosismo. Mas lembro que ela veio reclamar comigo que o secador tinha sumido mais ou menos meia hora depois. Sei disso porque naquele momento eu estava apavorado só de pensar em não estarmos prontos na hora de as cortinas se abrirem. A cerimônia oficial do festival já havia começado, não podíamos atrasar. Charlotte apareceu no meu camarim e disse que alguém roubara seu secador de cabelo. Irritei me respondi, seu secador de cabelo pegou fogo e foi para o lixo. Ainda não se penteou? E por que seus sapatos estão molhados? Eu lembro que os sapatos dela, que faziam parte do figurino, estavam encharcados, como se ela tivesse caminhado dentro d'água. A meia hora de entrar em cena. Que angústia! Os sapatos dela estavam molhados, quis saber Derek. Estavam. Lembro bem desses detalhes, porque naquela hora eu achava que a peça seria o maior fiasco. Faltava meia hora para as cortinas se abrirem. Eu estava longe de imaginar que as coisas fossem dar certo naquela noite, considerando os fusíveis queimados, o princípio de incêndio e minha atriz principal que não estava pronta e aparecera com os sapatos do figurino encharcados. E depois a peça aconteceu normalmente? Perguntou Derek. Claro. E quando soube que o prefeito Gordon e sua família tinham sido assassinados? Houve um boato durante o intervalo, mas não demos muita atenção. Eu queria que meus atores se concentrassem na peça. No começo do ato seguinte, notei que algumas pessoas da plateia haviam ido embora, entre elas o prefeito Brown. Percebi isso porque ela estava sentada na primeira fila. Em que momento ele saiu? Isso eu não saberia dizer, mas tem a fita de vídeo da peça. Isso ajudaria? Buzz Leonard foi vasculhar numa pilha de relíquias na estante e voltou com uma fita VHS. Fizemos uma gravação da estreia da peça para termos como recordação. A qualidade não é muito boa. Foi feita com os recursos da época, mas pode ajudá-los a captar o que se passou naquele dia. Vocês têm que me prometer que vão devolver a fita. Faço questão de tê-la comigo. É claro, tranquilizou Derek. Obrigado por sua valiosa ajuda, Sr. Leonard. Saindo da casa de Buzz Leonard, Derek parecia bastante preocupado. O que houve, Derek? Perguntou Ana, entrando no carro. Essa história dos sapatos. Lembra-me que na noite dos assassinatos a regressão automática dos Gordon estava quebrada e o gramado da casa encharcado. Acha que Charlotte pode estar envolvida? Sabemos agora que ela não estava no teatro na hora dos assassinatos. Se saiu por meia hora, isso lhe deu tempo de sobra para ir do teatro municipal ao bairro de Penfield e voltar. Enquanto todo mundo acreditava que tinha ficado no camarim, ficou pensando no que Stephanie Meyer falou. O que estava bem na nossa cara e que não enxergamos. Isso era naquela noite quando o bairro de Penfield estava cercado com barreiras e em toda a região o autor da chacina estivesse na verdade no palco do teatro municipal, diante das centenas de espectadores que lhes serviam de álibi. Na sua opinião, Derek, essa fita de vídeo pode nos ajudar a entender melhor isso tudo? Espero que sim, Ana. Se observarmos o público, talvez possamos detectar um detalhe que nos tenha escapado. Devo confessar que na época da investigação, o que aconteceu durante a peça não nos pareceu muito interessante. É graças a Stephanie Meyer que estamos levando isso em conta agora. Naquele mesmo instante, em seu escritório na prefeitura, Alan Brown escutava aborrecido as dúvidas de seu vice, Peter Frog. Kirk Harvey é seu grande trunfo para o festival? O ex-chefe de polícia. O ex-chefe de polícia? Precisa lembrar da atuação dele em Eu, Kirk Harvey? Não, Peter, mas parece que sua nova peça é excelente.
Mas o que você sabe sobre isso? Você nem sequer assistiu? Você é louco de ter prometido uma peça sensacional à imprensa. E o que eu deveria ter feito? Eu estava acuado por Michael. Precisava encontrar uma saída, Peter. Faz 20 anos que trabalhamos juntos. Eu já dei motivo para você duvidar de mim. A porta da sala se entreabriu e uma secretária passou timidamente a cabeça pelo vão. Pedi para não ser importunado. Irritou-se o prefeito Brown. Sei disso, senhor prefeito, mas o senhor tem uma visita inesperada. Meta Ostrovsky, o famoso crítico. Só faltava essa. Só faltava essa. Apavorou-se Peter Frog. Alguns minutos mais tarde, Ostrovsky, todo sorridente, refestelava-se numa poltrona diante do prefeito. Parabenizava-se por ter deixado Nova York para ir àquela cidade encantadora onde se sentia respeitado e via seu valor ser reconhecido. Entretanto, a primeira pergunta do prefeito provocou-lhe um arrepio. Não entendi direito, Sr. Ostrovsky. O que está fazendo em Orphea? Ora, fiquei encantado com seu amável convite e vim assistir ao famoso festival de teatro. Mas, o senhor sabe que o festival de teatro só começa daqui 2 semanas? Indagou o prefeito. É claro. Então, por quê? Perguntou o prefeito. Por que o quê? Para fazer o quê? Interrogou o prefeito, que começava a perder a paciência. Como assim para fazer o quê? Repetiu Ostrovsky. Fale de maneira mais clara, meu caro. Acho que assim vou enlouquecer. Peter Frog, que percebia a exasperação de seu superior, intercedeu. O prefeito gostaria de saber se há uma razão para sua vinda tão, como posso dizer, prematura a Orphea. Uma razão para minha vinda? Mas afinal foi o senhor que me convidou. E quando finalmente chego, todo simpático e alegre, os senhores me perguntam o que faço aqui. Estou enganado ou o senhor é um perverso narcísico? Se preferir, volto para Nova York para contar a quem quiser ouvir que Orphea é a terra fértil da arrogância e de desonestidade intelectual. O prefeito Brown teve uma ideia súbita. Não vá a lugar nenhum, Sr. Ostrovsky. Acontece que preciso do senhor. Ah, vê como fiz bem em vir? Amanhã, sexta-feira, devo dar uma entrevista coletiva para anunciar a peça de abertura do festival. Será uma grande estreia. Eu gostaria que estivesse ao meu lado e declarasse que é a peça mais extraordinária que já viu em toda a sua carreira. Ostrovsky fitou o prefeito, estupefato ante o pedido. Quer que eu minta? Quer que eu minta de maneira descarada à imprensa, elogiando uma peça que nunca vi? Isso mesmo. Em contrapartida, farei com que acomodem o senhor numa suíte do Palácio do Lago, desde esta noite até o fim do estival. Fechado, meu caro! Exclamou Ostrovsky entusiasmado. Por uma suíte, prometo-lhe os mais belos elogios. Depois que Ostrovsky saiu, o prefeito Brown encarregou Frog, o vice-prefeito, de providenciar a estadia do crítico. Uma suíte no palácio por 3 semanas, Alan? Falou o vice, hesitante. Não deve estar falando sério. Vai ser uma fortuna. Não se preocupe, Peter. Daremos um jeito de reorganizar as contas. Se o festival for um sucesso, minha eleição está garantida e os cidadãos não estarão nem aí para saber se o orçamento alocado foi ultrapassado. Se for o caso, cancelaremos a edição do ano que vem. Em Nova York, no apartamento do Zelen, Dakota descansava no quarto, deitada na cama, os olhos cravados no teto, chorava em silêncio. Finalmente tivera alta do hospital Mount Sinai e voltara para casa. Não se lembrava mais do que fizera após fugir de casa no sábado. Tinha uma vaga lembrança de encontrar Leila numa festa e consumir ketamina e álcool. Depois vagou pelas ruas, foi a lugares desconhecidos, uma boate, um apartamento. Um garoto a beijou, uma garota também. Lembrava-se de ter terminado uma garrafa de vodka enquanto observava da beirada de um telhado a agitação na rua lá embaixo. Sentira-se irremediavelmente atraída pelo vazio. Quis pular para ver, mas não o fez. Talvez fosse por isso que se drogava, para um dia ter coragem de ir em frente. Morrer, ficar em paz. Policiais a acordaram num beco onde ela dormia, em péssimo estado. De acordo com os exames ginecológicos realizados no hospital, não fora estuprada. Ela encarava o teto, uma lágrima rolou pela bochecha até o canto da boca. Como chegar ali, tinha sido uma boa aluna, talentosa, ambiciosa, amada. Tivera tudo a seu favor,
uma vida fácil, sem obstáculos, e pais que sempre apoiaram. Sempre tivera tudo o que quis. E então vieram Tara, Scaline e a tragédia subsequente. Depois daquele episódio, Dakota passou a se odiar. Tinha vontade de se destruir. Tinha vontade de sumir de uma vez por todas. Tinha vontade de arranhar a pele até sangrar, se machucar, e que todo mundo pudesse ver pelas marcas quanto ela se detestava e sofria. Seu pai, Jerry, estava com o ouvido grudado na porta. Não a ouvia sequer respirar. Entreabriu a porta. Na mesma hora, ela fechou os olhos para fingir que dormia. Ele foi até a cama. Seus passos, abafados pelo carpete grosso, viu os olhos da filha fechados e saiu do quarto. Atravessou o grande apartamento e voltou à cozinha, onde Cynthia o esperava, sentada numa cadeira alta, em frente à bancada. E então? Perguntou ela. Está dormindo. Serviu-se de um copo d'água e apoiou os cotovelos na bancada em frente à esposa. O que vamos fazer? Desesperou-se Cynthia. Não faço ideia. Às vezes acho que não resta nada a fazer, que não há esperança. Não estou reconhecendo você, Jerry. Ela poderia ter sido estuprada. Quando ouço você falar assim, tenho a impressão que desistiu da sua filha. Cynthia. Tentamos terapia individual, terapia familiar, um guru, um especialista em hipnose, médicos de todo tipo, tudo. Internamos Dakota 2 vezes para fazer uma desintoxicação e nas 2 vezes foi um desastre. Não reconheço mais minha filha. O que quer que eu diga? Você não tentou, Jerry. O que está insinuando? Isso mesmo. Você levou a todos os médicos possíveis, até foi algumas vezes com ela, mas você mesmo, o pai dela, não tentou ajudá-la. Mas como eu poderia fazer o que nem os médicos conseguiram? O que poderia fazer? Ora, você é pai dela, caramba! A relação de vocês não foi sempre assim. Esqueceu-se da época em que eram muito próximos? Você sabe muito bem o que aconteceu nesse meio tempo, Cynthia. Sei, Jerry. Justamente você precisa consertar isso. É o único capaz de fazer isso. E a garota que morreu? Gaguejou Jerry. Poderemos um dia consertar isso? Pare, Jerry. Não podemos voltar atrás, nem eu, nem você, nem ninguém. Leve Dakota, por favor, e salve-a. Nova York está matando a nossa filha. Leva-la para onde? Para onde éramos felizes. Leve-a para Órfia. Dakota precisa do pai dela. Não que nós dois ficamos aqui batendo boca o dia inteiro. Batemos boca porque... Jerry ergueu o tom de voz e sua mulher logo levou um dedo à boca dele para fazê-la se calar. Salve nossa filha, Jerry. Só você pode fazer isso. Ela precisa deixar Nova York. Leve-a para longe dos fantasmas dela. Vá, Jerry, eu imploro, vá e volte para mim. Quero reencontrar meu marido, reencontrar minha filha. Quero reencontrar minha família. Ela explodiu em lágrimas. Jerry concordou com uma expressão de determinação. A esposa retirou o dedo dos lábios dele. Jerry deixou a cozinha e se dirigiu num passo decidido ao quarto da filha. Empurrou a porta com um gesto brusco e abriu as persianas por completo. Ei, o que está fazendo? Protestou Dakota, erguendo-se na cama. O que eu deveria ter feito há muito tempo. Abriu uma gaveta ao acaso, depois uma segunda e vasculhou sem cerimônia o interior delas. Dakota pulou da cama. Pare! Papai, pare! O Dr. Learn disse que... Ela quis se enfiar entre o pai e as gavetas, mas Jerry impediu-a, afastando-a com um gesto enérgico que a surpreendeu. O Dr. Learn disse que você devia parar de se drogar. O Dr. Learn disse que você deveria ter parado de se drogar, explodiu Jerry, agitando um saquinho cheio de pó esbranquiçado. Largue isso! O que é isso? A merda da ketamina? Sem esperar resposta, entrou no banheiro da suíte. Pare! Pare! Berrava Dakota, que tentava arrancar o saquinho da mão do pai, enquanto ele usava a força do braço para mantê-la longe. O que você quer? Perguntou ele, abrindo a tampa do vaso. Morrer? Terminar na cadeia? Não faça isso! Implorou ela, desatando a chorar sem saber se era de raiva ou tristeza. Ele despejou o pó no vaso e deu descarga sob o olhar impotente da filha. Você tem razão. Quero morrer para não ter mais que aguentar você. Seu pai lhe lançou um olhar triste e comunicou com uma voz espantosamente calma. Faça sua mala. Partiremos amanhã de manhã bem cedo. O quê? Como assim partiremos? Não vou a lugar nenhum. Não estou pedindo a sua opinião.
E posso saber para onde vamos? Para Órfia. Para Órfia? O que é com você? Nunca mais ponho os pés lá. De qualquer forma, já tenho planos. Ela tem um amigo que tem uma casa em Montauk. E esqueça Montauk. Seus planos acabam de mudar. O quê? Gritou Dakota. Não, você não pode fazer isso comigo. Não sou mais um bebê. Faça o que eu quero. Não. Você não faz o que você quer. Já deixei você fazer o que queria por tempo demais. Saia do meu quarto agora. Me deixe em paz. Não estou mais reconhecendo você, Dakota. Sou uma adulta. Não sou mais sua filhinha que costumava recitar o alfabeto no café da manhã. Você é minha filha. Tem 19 anos e vai fazer o que eu estou dizendo. E o que eu estou dizendo é: faça sua mala. E a mamãe? Sabemos apenas. Seremos apenas eu e você, Dakota. Por que eu iria com você? Quero conversar primeiro com o Dr. Lern. Não. Não haverá conversa com Lern. Nem com ninguém. É hora de impor limites. Não pode fazer isso comigo. Não pode me forçar a ir com você. Posso sim. Sou seu pai e estou mandando. Detesto você. Detesto. Está me ouvindo? Sei bem disso, Dakota. Não precisa me lembrar. Não precisa ficar me lembrando. Agora faça a mala. Partiremos amanhã de manhã bem cedo, repetiu Jerry, num tom de quem não estava para brincadeiras. Deixou o quarto num passo decidido, serviu-se de whisky e o tomou em poucos goles, contemplando pela sacada e envidraçada a noite espetacular que tomava Nova York. Naquele mesmo instante, Steven Bergdorf chegava em casa. Pedia suor e sexo. Disse à mulher que estava no vernissage por conta da revista, mas na realidade fora às compras com Alice. Cedera mais uma vez a seus gastos insanos depois que ela lhe prometera que transariam em seguida. E ela cumpriu com sua palavra. Ele a atacara como um gorila furioso no pequeno apartamento na 100th Street e logo em seguida ela exigira um fim de semana romântico. Vamos viajar, Steve. Vamos ter 2 dias de lua de mel? Impossível, assegurou-lhe Steven, num tom desanimado, enquanto enfiava a cueca, pois não tinha mais um tostão e precisava sustentar sua família. Tudo é sempre impossível para você, Steve, gemeu Alice, falando como uma criancinha. Por que não vamos a Órfia, essa cidade encantadora onde estivemos na primavera do ano passado? Como justificar aquela viagem? Já usara a desculpa do convite para o festival. E o que eu diria à minha mulher? Alice ficou furiosa e lhe atirou uma almofada no meio da cara. Sua mulher! Sua mulher! Gritou. Proíbo de mencionar sua mulher na minha presença. Alice o expulsou, e então Steven voltou para casa. Na cozinha, sua esposa e as crianças terminavam de jantar. Ela dirigiu-lhe um sorriso carinhoso. Ele não ousou beijá-la. Exalava sexo. Mamãe disse que vamos para o Parque Nacional de Yellowstone nas férias, anunciou a filha mais velha. Vamos dormir num trailer, comemorou o caçula. Sua mãe deveria me consultar antes de fazer promessas. Foi tudo o que Steven se limitou a dizer. Vamos, Steve, argumentou a esposa. Viajamos em agosto. Diga que sim. Conseguimos dias de folga. E minha irmã concordou em nos emprestar o trailer. Mas vocês estão loucos, exaltou-se Steven. Um parque cheio de ursos perigosos. Você leu as estatísticas? Só no ano passado houve dezenas de feridos lá, e uma mulher foi até mesmo morta por um bisão. Isso sem falar nos pumas, lobos e geysers. Está exagerando, Steve, desaprovou sua mulher. Exagerando? Eu? Então veja. Tirou do bolso uma reportagem que imprimira naquele dia e leu. 22 pessoas morreram desde 1870 nas fontes de enxofre de Yellowstone. Na última primavera, uma jovem de 20 anos, ignorando as placas de advertência, jogou-se numa piscina de enxofre fervente. Morreu na hora, e o socorro só conseguiu retirar o corpo no dia seguinte ao acidente, devido às condições climáticas. Encontrou apenas sandálias que ela usava. O corpo foi totalmente corroído pelo enxofre. Não sobrou nada. É preciso ser mesmo muito idiota para se jogar numa fonte de enxofre, comentou a filha. Concordo plenamente, querida, disse a mulher de Steven. Mamãe, vamos morrer em Yellowstone? Preocupou-se o caçula. Não, respondeu ela, irritada. Sim, gritou Steven, antes de ir se trancar no banheiro com o pretexto de que ia tomar uma chuveirada.
Ligou o chuveiro e sentou-se na tampa do vaso, desnorteado. O que diria aos filhos que o pai deles gastara todas as economias da família porque era incapaz de se controlar? Acabaram demitindo Stephanie Myler, uma jornalista talentosa e promissora, e depois expulsando o coitado do Ostrowski, que não fazia mal a ninguém e que, além disso, era o seu crítico de maior destaque. Quem seria o próximo? Era provável que fosse ele mesmo quando descobrissem que tinha um caso com uma funcionária com a metade de sua idade e que ele lhe dava presentes às custas da revista. Alice não tinha limites. Ele não sabia mais como dar um basta àquela espiral infernal. Largá-la? Ela tinha ameaçado acusá-lo de estupro. Ele queria acabar com tudo aquilo. Pela primeira vez desejava que Alice morresse. Pensou inclusive que a vida era injusta. Se ela tivesse morrido no lugar de Stephanie, tudo seria mais simples. O toque do celular anunciou a chegada de um e-mail. Num gesto automático, consultou a tela e, de repente, seu rosto se iluminou. A mensagem vinha da prefeitura de Orphea. Que coincidência! Desde sua matéria sobre o festival no ano anterior, ele estava no mailing da prefeitura. Abriu apressado o e-mail. Era um aviso sobre a entrevista coletiva que aconteceria no dia seguinte, às 11 horas da manhã, na prefeitura de Orphea, durante a qual o prefeito revelaria o nome da peça excepcional que seria apresentada em uma grande estreia da abertura do festival de teatro. Escreveu na mesma hora uma mensagem a Alice para lhe dizer que iria levá-la a Orphea e que partiriam bem cedo no dia seguinte. Sentiu seu coração acelerar. Ia matá-la. Nunca imaginou que um dia estaria prestes a assassinar alguém a sangue frio. Mas era um caso de força maior. Era o único jeito de se livrar dela.